É para o meu avô, disse a menina. Quando a seguiram, ficaram chocados. Ela não tinha nem 5 anos e todos os dias eles haviam percorrer o mesmo caminho no mesmo horário. Todas as tardes, a pequena Sofia Helena, com seus pequenos passos, andava pelas mesmas ruas, como sempre fazia. Depois de 20 minutos, ela voltava pelo mesmo caminho. Ela havia andado e voltado para casa. Ninguém sabia com que propósito ou para onde a garotinha estava indo nessas estranhas caminhadas diárias. Mas a maioria das pessoas a identificava como a neta de Dom Juan, um velho eletricista da cidade, e confiava que ela não se perderia. Em uma ocasião, um novo vizinho, alheio à lógica já estabelecida entre os habitantes da aldeia, notou a menina preocupada. Ele teve a coragem de perguntar à pequena garotinha: "Ei, onde você está indo?" E com uma voz infantil e quase incompreensível, ela respondeu com uma frase que parecia sem sentido: "É para o meu avô." A cena se repetiu no dia seguinte, pois o vizinho estava esperançoso de que a garotinha mudasse suas palavras e pudesse lhe dar algumas informações mais concretas. Mas a garotinha, quando questionada, repetia sua resposta palavra por palavra: "É para o meu avô." E seguia o seu caminho. Depois de vários dias naquela situação, o homem percebeu que não chegaria à verdade interrogando a garota, porque ela sempre respondia a ele com as mesmas palavras enigmáticas. E então decidiu segui-la em seu caminho para descobrir qual era o destino final daquela menina. Depois de fazer isso, ele encontrou uma verdade que o encheu de surpresa e ternura. Sofia Helena amava seu avô mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Seus pais também moravam na mesma casa e a amavam. Mas eles tinham que trabalhar o dia todo e havia muito pouco tempo para ficarem com ela. Já o avô, que era um eletricista aposentado, que embora não estivesse mais na ativa, ainda se sentia forte o suficiente para trabalhar e havia montado uma pequena oficina elétrica na casa onde morava com a filha, a neta e o genro, foi Dom Juan quem passou a ficar o dia todo com sua neta, a mimando e dando-lhe todo o carinho que as crianças precisam para crescer. Foi ele quem levou Sofia Helena ao médico quando ela sofreu de problemas de saúde, logo na primeira infância. Foi ele também que a guiou nos primeiros passos e a ensinou a andar. E foi ele quem ouviu dizer as suas primeiras palavras. Na verdade, o que a menina pôde dizer naquela ocasião não foi papai nem mamãe, mas vovô. Quando Sofia Helena completou 3 anos, Dom Juan sentiu que ela tinha idade suficiente para permitir que ele se sentisse seguro e instalasse uma oficina elétrica em sua própria residência. Ele faria pequenos reparos, administraria um horário flexível e dessa forma não poderia negligenciar sua neta. Sua filha e genro não tiveram nenhum problema com isso. Eles entenderam que Dom Juan ainda se sentia jovem e queria voltar a trabalhar para não se sentir preso e inútil. Eles também sabiam que a pequena Sofia Helena sempre estaria segura ao lado dele. Eles ficavam horas e horas em sua pequena oficina. Dom Juan começou a consertar todos os tipos de aparelhos eletrônicos, como rádios, televisores, liquidificadores e até telefones celulares que eram trazidos para sua oficina todos os dias pelos vizinhos e amigos da cidade. O quieto homem, mas muito responsável, pacientemente fazia os seus reparos e consertos. Nenhum trabalho era grande demais para ele. Ele sempre conseguia encontrar o problema em cada caso e descobrir uma solução, pois era um trabalho que ele fazia por diversão e não por necessidade. Dom Juan decidiu não cobrar por nenhum dos reparos, e isso o tornou ainda mais querido pelos habitantes da cidade. Quando perceberam que o homem não estava recebendo dinheiro pelo seu trabalho, decidiram começar a pagá-lo com presentes para a neta, sua querida Sofia Helena. Eles sabiam que ele a adorava mais do que qualquer outra coisa no mundo e que não se recusaria a aceitar os presentes que seus clientes traziam para a menina. Dessa forma, Sofia Helena tornou-se a criança mais adorada da aldeia. Trouxeram-lhe vestidos, sapatos, pulseiras, colares e tudo o que se podia encontrar nas lojas locais. Uma certa tarde, uma senhora de idade que não tinha muito dinheiro, mas que tinha um pequeno pomar com abundantes pés de morango, pegou alguns dos melhores espécimes dessa fruta e os trouxe como forma de pagamento do conserto de um velho aparelho de televisão. Essa mulher não sabia que na casa de Dom Juan havia um jardim cheio de morangos plantados por sua esposa. O jardim era repleto de morangos porque, quando ainda estava viva, essa era sua fruta favorita. E por isso,
todos naquela casa não comiam mais morangos desde a morte daquela incrível mulher. As plantas ainda estavam no jardim, dando belos frutos que ninguém colhia. Esse ato fez com que eles se lembrassem dela, e isso lhes causou dor, tristeza e muito sofrimento. Dom Juan, no entanto, era um homem respeitoso e não ousava desprezar o presente da senhora. Então ele aceitou os morangos com gentileza e os colocou ao lado dele na oficina. Para sua surpresa, Sofia Helena pegou um morango e comeu com prazer. Era um sabor que ela estava experimentando pela primeira vez e achou delicioso. A criança era inocente e não estava sobrecarregada com os preconceitos dos adultos, e o fruto não lhe causava nada além de imensa satisfação na sua mente infantil. E ocorreu-lhe a ideia de que seu avô adorava morangos, e que essa era a razão pela qual aquela senhora havia lhe dado uma bandeja cheia deles. Então, como ela não conseguiria comer todos eles, com sua mão pequena e macia, ela ofereceu um morango para o seu avô. Desde a morte da sua esposa há alguns anos, Dom Juan nunca mais provou morangos, mas ele amava Sofia Helena e não resistiu a esse belo gesto, e pegou a fruta das mãos da sua pequena neta. Para sua surpresa, ele não sentiu dor, mas uma profunda alegria, porque naquele momento ele entendeu que, de alguma forma, Sofia Helena carregava consigo uma boa parte da esposa. E ele se viu feliz comendo morangos depois de tanto tempo. Sofia Helena, que era uma criança muito inteligente, não ignorou o fato de que a fruta era a mesma fruta que eles haviam cultivado em seu próprio jardim tantos tempos atrás, e acreditando que ninguém mais havia notado, ela sentiu que havia feito uma grande descoberta. No dia seguinte, ela pegou alguns morangos e os deu de presente para o seu avô. Dom Juan, agora despido dos fantasmas do passado, os aceitou e os comeu com prazer. Desde então, todas as tardes, esse belo ritual se repetia solenemente. A pequena Sofia Helena arrancava alguns morangos do jardim e os dava ao avô. Até que uma tarde, quando foi procurar morangos, não encontrou mais nenhum, porque já havia colhido todos. Não está claro por que isso aconteceu, mas Sofia Helena sabia onde ficava a casa da senhora, que um dia pagou seu avô com deliciosos morangos pelo conserto do aparelho de televisão. Então ela foi até onde essa senhora morava. Ao chegar, bateu na porta com sua fraca mão e, quando a porta se abriu, disse com sua voz infantil: "A senhora pode me dar morangos? É para o meu avô." A senhora, cativada pela ternura de Sofia, continuava a dar-lhe um par de morangos todas as tardes, que a menina guardava nos bolsos e os levava para o seu avô. Dom Juan, concentrado em seus reparos, não sabia que a sua neta saía de casa todos os dias e fazia uma viagem de 30 minutos para trazer os morangos, que até então ele achava que vinham do seu jardim. Ele descobriu toda a verdade naquela tarde, em que seu novo vizinho se atreveu a seguir Sofia para descobrir o motivo de suas caminhadas diárias. Embora cativado por tão belo gesto de amor, o homem ficou preocupado com a segurança da menina e foi conversar com o avô. Dom Juan não repreendeu Sofia, pois ele ficou agradavelmente surpreso com o quanto sua neta o amava. Mas para evitar que ela fosse exposta a um passeio diário sozinha na rua, ele trouxe uma solução para o assunto que deixou todos felizes. Ele pediu a essa senhora alguns pés de morango e os plantou em seu jardim para que nunca mais faltasse a fruta naquela casa desde então. Sofia Helena e seu avô continuaram a compartilhar todas as tardes aquele lindo momento com alguns morangos. Mas agora, sem que a garotinha tenha que se expor a esses passeios diários pela rua. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Deixe os comentários abaixo do que você achou dessa história. Gosto muito de ler as suas mensagens. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.